Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. No nosso último encontro, nós falamos a respeito de talento, a respeito de dom, a respeito de esforço e o quanto que isso pode influenciar no nosso resultado final. Hoje nós gostaríamos de conversar a respeito de escolhas. A vida é feita de escolhas, nós sabemos disso. Mas como é difícil no cotidiano, no dia a dia, fazermos boas escolhas. E essas boas escolhas que vão definir esse futuro que a gente quer. Ser corajoso ou não ser corajoso, ser honesto ou não ser honesto, decidir-se por valores que são importantes para nós e lembrarmos desses valores das decisões do dia a dia. É interessante porque a gente tem ouvido muito falar a respeito de valores, mas eles não são feitos apenas para empresas colocarem na parede, nós sabemos disso. São eles que vão basear as nossas escolhas, para que nós tenhamos uma vida coerente com aquilo que realmente faz sentido para nós, com aquilo que realmente é importante. E nessas escolhas, quantas vezes nós desistimos daquele caminho que nos é importante? E nos desistimos muitas vezes porque ficamos apegados a uma frustração do passado, é o fantasma do passado que nos assombra. Às vezes porque não acreditamos que merecemos determinada escolha. Às vezes porque não acreditamos que somos capazes dessa escolha. E às vezes porque ficamos paralisados por causa do medo. O medo de fracassar, o medo de não conseguir. E esse assunto vai ser muito oportuno, porque nós temos aqui uma pessoa que superou-se, uma pessoa super talentosa, uma pessoa que se destacou tanto na área de atuação que ele escolheu para seguir a vida, como em outras áreas também, como na música, como também na ginástica, que ele criou um método aqui que ficou em vários lugares conhecidos, não só na cidade de Brasília, mas em outros estados, e teve uma repercussão nacional de grande impacto. Uma pessoa muito talentosa, e a gente sabe que no transcorrer dessa carreira, com certeza ele teve que enfrentar desafios e superar seus medos. E eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos nossos estúdios o mestre Tabosa. Oh, alegria ouvir. Ter você aqui, ouvir você tocando o berimbau. Você marcou várias gerações, né? Nem só uma geração. E remonta para você para outras épocas também, né? É verdade. Que já fez capoeira. Comecei a minha trajetória nas lutas, né? Na capoeira. É verdade. Começa em Tabosa. Em 1983, eu acho. Bom, não vai me perguntar muito data para mim não, porque eu sou um pouco eu era uma criança, desligado. Era menina, uns 3 aninhos, você estava com aquela, né? Turma infantil, pequenininha. Exatamente. Não se denuncia aí. Na 506 Sul, academia. Na verdade, quando eu comecei a academia, a primeira, foi na 505 Sul, ao lado da academia do Testa, a Nagaikan. Quase que porta ao lado. Achei estranho, porque naquela época duas modalidades totalmente diferentes se somarem ali, porta a porta, né? Mas Brasília, como sempre, foi uma cidade assim, mística, né? Desde o seu início, parece que tudo isso aqui surgiu de uma força que a gente não sabe como aquilatar. A nossa convivência dos dois esportes totalmente diferentes, um estrangeiro e outro nacional, com a capoeira brasileira, foi uma das coisas mais assim enriquecedoras. Acho que para Brasília inteiro nós treinarmos juntos
O judô, o karatê, o taekwondo, o jiu-jitsu, a capoeira. A gente corria no CO da universidade, todo mundo junto, um brincando com o outro, quem é que ganhou naquele dia, quem se deu mal. Vamos subir corda, 3 metros de corda. É impressionante como a juventude de Brasília era envolvida com luta, né? Muito, muito envolvida com luta. Talvez até porque era uma terapia, né? Ocupacional. Uma cidade naquela época estava iniciando. Para gente de 60 para 83 são 20. Não tinha nem shopping ainda, não tinha muitas opções de lazer, né? E a juventude era uma juventude voltada para o esporte, dado aquele espaço que até hoje nós temos em Brasília, até hoje também repercute uma grande cidade para o esporte, né? Ela sempre teve nessa vocação para o esporte, né? A vocação do esporte sempre foi uma coisa prioritária em Brasília. A gente está falando de Brasília, eu queria que você falasse para a gente como é que foi a sua vinda a Brasília. Como é que foi isso? Veio com a família? Um acaso, aquele foi acaso, né, entre aspas, porque meu pai era militar. Então eu nasci no Rio de Janeiro, mas de imediato meu pai foi transferido para o Piauí. Então eu sou brasileiro de estatura mediana. Fui para o Piauí. No Piauí eu acho que ficamos 3, 4 anos. Ele foi transferido para Fortaleza. Fortaleza mais 3, 4 anos, fomos para Curitiba. De Curitiba eu tive problema de saúde, bronquite asmática. E ele, fora de época, conseguiu uma transferência de volta para o Rio. Aí no Rio de Janeiro, nisso vão nascendo minhas irmãs, né? Em cada lugar desse aparece, são 4 irmãs em cada canto desse aí. E a Jane, piauiense, a Muriel, que é lá do sul, Curitiba, a Rosa Amélia, que volta a ser que nem eu, carioca, nesse retorno, e a Mayra, que é de Brasília, já quando aí meu pai surge Brasília em 1960, ele militar, é transferido para cá na inauguração, e nós chegamos pós-graduação. Pós-inauguração, inauguração, graduação por causa do esporte, a gente só fala em graduação. É mesmo. Né? Mas a inauguração, nós chegamos em maio, né? E aqui foi em abril. Mas logo em seguida, 1 semana, 2 semanas depois. E, a princípio, aquela expectativa. O papai sempre, 3, 4 anos era transferido, como todo militar. E, gozado, ele era do Ministério da Guerra, quer dizer, é como ministro, né? E, mesmo assim, cai um ministro, ele continuou. Eu acho que caíram 3 ministros, ele teve condições de permanecer em Brasília até ficar, de fato, aqui. E, nesse ínterim, nós fomos progredindo. CASEB, conhecendo e fazendo amizade, firmando raízes, né? Escola, tudo foi feito aqui, as raízes foram aprofundadas aqui ao longo desse tempo. Você estudou, foi no Casebre? Pois é, o CASEB foi um colégio... Branco, naquela época depois de também, Elefante, né? Mas o CASEB era o que a gente chamava de ginasial, e que hoje deve ter outra terminologia. Segundo grau, primeiro grau, acho que é colegial ainda, né? Não sei. Eu não sei, eu sei que eu falava primeiro grau e segundo grau. Eu acho que já até mudou até pro teu tempo, meu então. Então, ele era uma escola diferente. Era uma escola que propunha, assim, um tipo de ensino onde pela primeira vez, primeiro, as cadeiras. Cadeira era uma coisa de fórmica, levinha. Eu estava no Rio de Janeiro, aquelas coisas que tinha até local para o tinteiro, para caneta tinteiro, pesada, madeira mais pesada que esse aqui. Aí quando eu chego em Brasília, aquelas cadeiras de plástico, de fórmica, eu digo, caramba, o que é isso, gente? Daqui a pouco o professor diz assim, vamos fazer um círculo. Aí você pega aquela cadeira com uma facilidade, aquela mesa, e formava um círculo. E a aula era dada em círculo. Então, era uma proposta totalmente revolucionária para o Brasil naquela época. Né? Aí eu passei 4 anos. E era forte, era um colégio forte. Sim, assim como época, Elefante Branco também, era a época né? que a escola pública era boa. É verdade. Depois a gente foi perdendo a qualidade de tal maneira que ficou impressionante. Mas depois... Eu acho que meu pai deu aula no Elefante Branco de português. É mesmo? Luiz Paulo de Oliveira. Eu tenho que perguntar isso direitinho para os anais aí da minha mãe. Eu sei que nós tínhamos 4 anos de ginásio, que tem outro nome hoje. Em seguida, o científico, ou clássico, que era o Elefante Branco. Foi aí onde eu tive o primeiro contato com a capoeira. Também a casualidade... Foi lá no Casebre? Não. Já quando eu passei para o Elefante Branco. No Elefante Branco. Foram 4 anos de CASEB, né? 60 a 64. Quando a gente entra em 64 para o Elefante Branco,
Aí eu tive o contato com a capoeira. Você teve de formação, você fez direito, né, advogado. Mas o encontro com a capoeira foi antes da sua formação como advogado, foi paralelo. Eu tinha 17 anos, 16. Aham. Quando Então eu estava entrando no ginásio. Então fala pra gente, isso aí é importante, como é que foi o seu encontro? E assim, quando você viu, se bateu, falou assim, pô, isso aí, Pois isso que eu quero mesmo, ou se foi uma coisa que passou e depois foi amadurecendo, como que foi? Sempre onde eu vou, eu tenho que contar essa história, né, da minha vida, e tenho que repeti-la porque essa é a única verdade que teve. A capoeira em si, até então, nessa época de 60, 64, eu nunca tinha visto, mas tinha ouvido falar. Sim. Essa palavra capoeira tinha uma sonoridade que vibrava interessante dentro de mim, também sem nenhuma expectativa, sem saber o que representava, se era bom, se era ruim, mas eu gostava dessa palavra, capoeira. Sabia que a capoeira era uma luta no Rio de Janeiro, que era da malandragem, Madame Satã, não sei o que, a gente ouvia essas histórias. E do... Famoso Madame Satã. Famoso Madame Satã. E da Marinha, que os marinheiros usavam capoeira. E a capoeira de pernada do Rio de Janeiro, que era também da malandragem do Rio, do morro. Mas eu não tinha visto ainda. Era garoto. Meu pai militar, nem saía para nada. E quando a gente... Mas aquilo eu queria sonoro, tinha uma sonoridade dentro de mim boa. Eu disse, quando chegar uma oportunidade eu vou ver. Foi quando eu estava no Elefante Branco, alguém falou, tá tendo uma exibição de capoeira. Eu digo, hoje eu vou ver a capoeira então. Eu pensei, exibição deve ser uma coisa, né? Grandiosa e tal. Era uma pessoa falando sobre capoeira, como bom baiano, falador, e eu como bom desconfiado. Nunca achei interessante alguém falar demais, eu desconfiava. Mas fiquei ouvindo ele contando, e a gente estava sentado num círculo, em cadeiras, e volta e meia ele dava uns golpes rente à cabeça das pessoas. Melu de compasso, que eu não conhecia naquela época como nome, né? E martelo, que vocês do karatê chamam de mauá-shigeri. E parava bem na têmpora, assim, de caramba, se eu aprender desse falador aí baiano, isso que ele já está fazendo, já essa tá destreza, bom. eu estou satisfeito. Aí eu acho que foi o primeiro a me matricular, que foi no Elefante Branco, com o meu mestre, que é o mestre Arraia, Aldenor Benjamin. Entendeu? A partir daí a gente começou a ter um grupo maior, entram os meus companheiros que estão por aí até hoje, o Fritz. Fritz, mas o apelido dele é Fritz, mas o nome é alemão, mas ele é um negro bem, né, bem azul. Negra, da cor da tua camisa aí, o Fritz é. E é o tipo, todo mundo acha ele bonito, eu não acho, mas... ele é bonito, ele olha lá. E o Cláudio Danadinho, que está até aí, que é arquiteto, foi braço direito do Niemeyer depois, foi para a Argélia, tem um período um pouco fora da capoeira, quando foi para a Argélia. E ficou bom tempo lá, ficou braço direito de Niemeyer, Oscar Niemeyer. E eu tive que segurar a onda aqui em Brasília, porque o Aldenor, ele era ativista político, estudantil. O pai dele era ministro daqui, veio transferido para Brasília. Era ministro, se não me engano, do trabalho, alguma coisa assim. E ele já estava dando problema em Salvador. Aí veio para cá. Aí aqui houve também, 64, imagina. Época da Revolução. Nossa. Militar. Época que estava fervendo tudo isso. Qualquer manifestação contrária ali era um problema sério. E ele lá vai se meter, mandaram ele de volta e nós ficamos sem chão. Cláudio, Fritz e eu. Era o tripé básico daquilo que ele estava disseminando aqui em Brasília. Aí resolvemos dar continuidade. Ou parava ou continuava. Como eu disse, Brasília estava no seu início, 64, imagina. Na verdade, o início da capoeira assim, em Brasília foi com você, com isso daí, né? Porque o Praticamente Cláudio foi para Angola, o Fritz Isso. não chegou Não, o Fritz deu aula. a liderar? Sim, ele deu aula em alguns lugares. O Cláudio foi dar aula no CIEM, que hoje é o Hospital Universitário. Ali era abriu o uma CIEM. turma lá, então te deram até gente dar espaço, o importante. início da capoeira, você teve que vencer vários preconceitos, né? Sim, mas um gozado, isso eu te disse no início. Brasília era diferente em relação a preconceito. Havia uma abertura, assim, na mente das pessoas,
Acho que quem veio para cá já veio Com aquela designado cidade nova, uma nova vida, uma nova história. e atraída não sei. por alguma energia diferente. Eu não quero ser muito místico nesse sentido, mas você vê, o Mercadante, que é senador, fez aula com o Cláudio. Outros que se tornaram também senadores aqui fizeram aula comigo. Gente que estava ali só estudando naquele momento, né? Mas que tinha uma cabeça bem aberta, sem preconceito. O preconceito depois veio realmente na sociedade quando eu abro a academia. Ah, é? Assim, enquanto a gente está lá, no nosso canto, disseminando o que é a capoeira, as pessoas vêm ao nosso encontro porque querem fazer isso. Agora, quando você vai para o público, a coisa muda de figura. E a primeira academia de capoeira foi a minha. Foi a Academia Tabosa, Academia Tabosa de Capoeira. E nesse momento você está abrindo suas portas para que o público aceite ou não aquilo que você está, aquele produto que você está apresentando. Nesse momento é mais difícil. É mais difícil. Você também já teve academia, sabe disso. E olha que quando você teve, já vem bem com depois, né? um histórico que a Brasília tem bastante academia, né? Mas o nosso que fomos abrir foice, no facão mesmo, a trilha. Primeiro, como? Qual tipo de identidade, para que tipo de capoeira? Capoeira sempre para nós foram duas, Angola e regional. A nossa tinha uma característica mais de regional. Eu nunca fui angoleiro. Então eu tinha que ter pessoas que quisessem a minha capoeira regional. Regional de Mestre Bimba. Sim. E assim foi acontecendo. Brasília, então, de certa forma, teve sua semente inicial, a capoeira regional baiana. Que foi dando continuidade comigo. Que é originada. Eu vi você falar em outros episódios e estava pesquisando algum material teu e você falando do desafio que foi de você sistematizar a capoeira para colocar métodos, a cobrança dos alunos por graduação. E aquilo, na verdade, aquilo foi sendo criado por você, e pelos que estavam à época. O Peixinho ainda não tinha, né? Que você falou que ele também estava procurando fazer uma graduação e tudo. Eu acho que tudo na vida, e você estava abrindo o seu programa, há um inconsciente coletivo que a gente não sabe analisar como acontece, né? Mas acontece de uma forma onde pipoca no Rio, pipoca em Belo Horizonte, Salvador, Bahia, Brasília. Havia uma inquietação, né, com relação a isso. Havia uma isso. necessidade. Assim como a bossa nova, a música surgiu, né, a moda surge, não surge por causa de uma pessoa que vai ali inventar. Não, aquilo já está sendo, que você falou, uma inquietação em várias pessoas que começam a pensar e canalizar para aquilo e de repente surge. E parece Por que exemplo, fica no ar, né? no Você ar. está inquieto, E a gente mas não é você, captando. a sua angústia não é só tua. Tem outra ali, E você tem vai outras pessoas captando, quem pensando. tem esse para-raio vai captar. A capoeira, nós tínhamos contato, nós nem tínhamos esse contato pela distância. Onde é a origem da capoeira praticamente é Salvador, não é? Que seria o berço da capoeira. Naquela época, para a gente viajar para Salvador, avião não dava para pagar. Muito caro, né? Caríssimo. E é chão, né, para viajar de carro. Chão, de ônibus, estradas ruins. Caro também para nós que éramos jovens sem dinheiro. Então, nós não tínhamos contato com qual era o modelo. Além do que, qual o modelo, que eu vou terminar a frase, da Academia do Mestre Bimba. Como é? Como é o sistema de aula? Como é que é a hierarquia, a graduação? Como é? Pela distância, uma. E ele era fechado. E o quanto que o fato de você ser filho de militar fez com que esses questionamentos viessem mais forte? Né? A hierarquia, como é que é isso? Né? De uma certa maneira, isso aí deve ter influenciado, né? essa inquietação que você teve de, tem que sistematizar isso, né? E na época eu fazia judô com Júlia Diné. Isso então, já era eu bem sempre mais... O judô sempre foi bem mais organizado, assim, como atividade física, como arte marcial. Desde Jigoro Kano, quando ele inventa lá e formatiza tudo e tal. Aliás, você tudo. É faixa preta dele, né? Sou. Faixa preta de judô. Aí eu vi aquilo acontecendo. Do meu ladinho tinha um perturbador da academia, Nagai Kan, que o karatê também tinha toda uma forma de se comportar, de saudar,
É, E a capoeira, cumprimentar antes de a entrar capoeira no não dojo, tinha. aquela coisa toda. Exato, e a capoeira não tinha, pelo menos nós não tínhamos onde nos basear. Como eu estava falando, a distância para a Bahia, para Salvador. A segunda, que Mestre Bimba dava aula porta fechada. Ixi, Ninguém via, ninguém. Você tinha que bater na porta, ele olhava por um olho mágico lá. Sim, o que você quer? Ah, quero fazer aula. Chega depois. Depois da aula você entra para ver, aí a gente conversa. Ele não deixava assistir a aula dele. Então, eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer uma academia que não tem nenhuma... E eu vejo as outras lutas de artes marciais tendo tudo isso. É, tudo Aí eu organizado e fui tudo. pensando, bom, se é a primeira, eu não tenho outra, eu tenho que fazer. Então foi quando eu pensei, primeiramente numa saudação, porque eu via no judô fazendo o karatê, os, pá. Aí foi quando eu via que, associando, não quero associar a religião em si, Sim. mas como a capoeira veio, criada aqui no Brasil por negros africanos, para mim é assim a história, não o africano já trouxe a capoeira como luta, não. Não, né? Aqui dentro, pela necessidade, O contexto todo pelo que ele aquele estava contexto vivendo, da a escravidão, foi que surgiu, né? foi que surgiu também no inconsciente coletivo, da necessidade deles verem qual seria a forma deles se defenderem. Então, o que é que eles tinham em mente naquela época? Os bichos, quando batiam um com o outro, cabeçada, marradas, né? As zebras. Os animais mesmo, Os animais mesmo. Então, eles observavam os animais, macacos, os pulos, essas coisas todas. E criaram a capoeira sentindo que as suas ferramentas estavam aqui. Cotovelo, Os cabeçada, braços e tudo, joelhada, pé, né, mão. E aqui só as ferramentas para uma luta. Só que eles tinham que disfarçar isso, porque senão os senhores de engenho não iam deixar eles treinarem para eles serem engolidos pelos próprios. Então eles criaram a dança. Exatamente para. O negro está dançando lá no quintal. Deixa eles dançar. Deixa eles dançarem. Eles levam chicotada e ainda dançam. Ainda dança. Esse pessoal é bom. E assim a capoeira surge. Nesse contexto, dessa força africana, é que eu resolvi fazer também algo da capoeira com essa saudação tipo africana. O negro bate no peito. Quase que eu quebrei aqui também o áudio aí. O áudio aqui. Mestre Tabosa está quebrando aqui o áudio, por isso o pessoal está falando aqui que está baixo o áudio. O romano também tinha essa muito bater, né? Os soldados Os romanos. africanos, eles faziam assim? Eles batem. É? Muito. Bate um com o outro no ombro com ombro, não é? Sim, sim. Bate cabeça no chão, tudo por santo, essas coisas todas. Eu digo, não, peraí. Então eu vou fazer isso. Salve. Porque o salve saiu naturalmente. Tipo assim, você encontra uma pessoa na rua e fala, ô, salve. Opa, e aí? E aí? Na época a gente fala salve, aí salve. Mas eu criei aquilo para dentro da academia, como sendo essa necessidade de uma arte marcial como a capoeira ter uma saudação. Quando eu vejo isso fora da academia, eu fiquei envergonhado. Veio um dos alunos, Melquiades, ele me viu e falou, salve, peste. Salve. Aí eu olhei aquilo bacana. quase. Então esse gesto aqui, salve, na verdade nasceu com você. Sim. Aí eu quase falei pro meu kit, isso aí é só para dar dentro da academia, né? Não é na rua, não é paisano não, é só para quem está com a farda, né? E nós não tínhamos uniforme. Nós passamos por cada vexame, por cada mico, porque eu digo agora, qual é o uniforme? Tem que criar uniforme, todo mundo tem, o karatê tem, o judô tem. Aí eu pensei numa calça de ginástica olímpica. Aí entrou uma tal de elanca. Elanca era uma coisa mais elástica. Parecia uns bailarinos com aquele troço apertado. Mas, já está com música, né? Gingando. Com aquela roupa de balé ali. Mas você falou assim, eu não vou conseguir lutador aqui, não. Eu tendo que impor, vai ter que usar. Vai ter que usar. E todo mundo usava, mas achando que estava pagando mico. Mestre, deixa eu só parar você só um pouquinho para falar aqui. Tem o Vitor Galvão, salve Mestre Tabosa, grande capoeirista e pessoa. A cada encontro aprendo um pouco mais sobre a capoeiragem e, lógico, viver bem a vida. Um abraço do Vitor. Mas Vitor Galvão é capoeirista. ele não está mais aprendendo mais nada, ele já sabe tudo. Ele já sabe tudo, né? Isso aí aí tem várias pessoas aqui, vou cumprimentar aqui o pessoal. Gente, se o áudio estiver baixo, vocês vão falando aqui pra gente, que vou tentando ajustar aqui. Vocês estão aqui no Facebook e a gente está aqui conversando
para assistir os bastidores aqui do programa Alta Performance. Então, Ana Paula Guedes, Hipólito Silva, Chiquinho, Lio Júnior, Cláudio Ribeiro, Waskerhal Capoeira. Esse aqui é um francês que sempre me pede para dar aula para ele de karatê. Olha. Tem uns 5 anos que ele me pede isso. Carla, pode dar aula para mim de karatê? Ele já aprendeu lá só na França, né? Vai ser por vídeo? Agora ele tá vendo capoeira. Então agora vai ser por vídeo capoeira. Ele tá Vamos querendo os dois que eu modelos. faça, ele tá querendo que eu faça mande vídeo para ele, tudo. Tem que fazer isso. Max Nobel, obrigada pela presença, gente. Robson Nascimento de Souza, Ângela Beatriz, Max Nobel Araújo, Luiz Andrade, Merzan Adel, Cleiker Guimarães, Richila, Max Nobel, Oscarla Ribeiro, obrigada, Josué Lira, Almir Pereira, José Carlos Barreto, Patrícia Silva, Aguinaldo Kayamoto, Kavamoto. É o Japão. É o Aguinaldo, é o Japão, mestre japonês. É. Ricardo Chapoval, Aécio Alves de Nascimento, Marcelo Mendes. Muda a câmera, a luz está explodindo. É porque vocês aqui tá no Facebook. Eu tenho uma aura bem aqui em cima de mim mesmo. Tem uma aura aí, mas é porque ele tem muita aura, esse eu mestre, acho que entendeu? Soma com a minha luz. Sempre acontece, porque aqui vocês estão vendo de lado, né? Então, eu teria que ficar na frente da televisão para... Aí, mestre, tenta ficar aí, pronto. Rosalvo, Emanuel França, Vitor como é que é? Tomizaki, Rainer, Marcelo, Alexandre Lima, Max Nobel, Moisés Ramires, esse barulhinho Orlando entrada, Nascimento, né? Gilson Oliveira. Hã? Esse barulhinho que a gente fica ouvindo aqui é a entrada da água. Posto, né? Vânia Dias, Marcos Aurélio, Saulo Gonzalez, Childerico Carvalho. Aí o Childerico. O Chido. Esse aí era o seu sócio da academia. lá da academia do Testa. Eu não tinha nem nascido ainda, Esse aí me perturbou muito, já viajamos muito juntos. Né? Tá vendo? O karatê e capoeira viajando juntos de férias. Ai. Ele ia lá na época da ginástica, que é aí que eu quero que você fale também da história da ginástica. E nós íamos para capoeira, ele ia lá, onde eu ia para as rodas, ele ficava assistindo. Manda um abraço, manda um abraço pro Careca e botou risadinha então aqui. Então não é comigo. Já não é com ele, aí ó. Mudou de personagem. Já tava falando bem dele, né? Ele vai fazer uma dessa. Ana Lúcia, Nilza Reis, Meire Paniago, obrigada pela presença, Meire, Guilherme, Saulo, boa tarde, mestre, Saulo Gonzalez. Saulo. Adriana Amorim, Saulo Gonzalez, o áudio está um pouco baixo, vê se está baixo ainda. Velber Ribeiro, Sidraque Dantas, Rodrigo Odilon. Obrigada, gente, pela participação. Vocês podem mandar perguntas aqui. Mestre, a luta inicial seria do negro fugido contra o cavaleiro Capitão do Mato, que vinha de lhe buscar? O Saulo Gonzalez está perguntando isso. Não, o Capitão do Mato ia buscar o Fujão. E nessa era a hora que a capoeira começou a surgir para se livrar deles e poderem fugir e criarem os quilombos. Não é? Claro que o medo é a coisa mais natural que nós temos, não é a coragem. A coragem é você superar esse medo e enfrentar na hora por uma necessidade que você está precisando naquele momento. E isso acontecia. E aí era fugindo do... Ele perguntou sobre o Capitão de Mato, então a luta não era com esse objetivo... Selmir Teodoro, Moisés Andrade. Ou seja, teria que escapar por baixo e lançar golpes altos de pernas desequilibrantes, usar facão e paus. E as pernas para correr, meu irmão, porque se não der para fugir, eles é que estavam armados, nós, a capoeira não estava. A arma da capoeira, como eu disse no início, é essa ferramenta, a mão, cotovelo, cabeçada. E os capitães de mato, não, eles estavam armados. Estavam armados, tinha espada, tinha tudo. Tinha parabelo, tinha tudo na mão. Você estava falando antes de eu te interromper a respeito da roupa. E aí você estava escolhendo uma vestimenta para ser o uniforme da capoeira. Verdade. Aí até você chegar no que hoje a gente chama de abadá, passamos por várias outras modismos, dentro da nossa academia pelo menos. Mas eu acredito que nas outras academias, em todos os lugares, passaram por isso. Eram experiências que a gente estava fazendo naquela época. A capoeira toma uma proporção enorme na sociedade, no momento
em que Baden Powell e Vinícius de Moraes, também a música, tudo isso estava fervilhando naquela época. E eles se fecham lá em Salvador e saem os sambas afro, né? Aí sai berimbau, sai lapinha, faz um monte desse gênero. E aí quando você ouve música e a capoeira aparece como uma coisa assim, no contexto assim, bem forte na música, chamou a atenção da sociedade. Aí ela foi buscar a capoeira. Berimbau, berimbau. Berimbau, berimbau, berimbau. Você vai tocar essa música pra gente também, Não, mestre? não vou não. É porque eu pedi pro mestre para ele trazer o... É o quê? Tá batendo? Ah, você tá batendo aqui com o berimbau. Pode colocar aqui assim? Pode. Se precisar, a gente pega. A gente pega o berimbau. Que eu tava falando, a gente estava falando agora A indumentária. da indumentária. A indumentária então chega ao abadá. Nós passamos por uma roupa onde eu não queria que fosse o kimono, mas era uma bata que vinha mais ou menos onde está a minha manga. Eu gostava, era muito boa. Não atrapalhava tanto, visualmente era muito bonito. Porque Mas era aquele africano, todo colorido? Não, branco, tudo branco. Branco? Tudo branco. Porque o africano usa o colorido, não é? Então tudo eu tentei fazer uma homenagem, principalmente a essa origem, né? Essa origem, essa energia africana. Quando eu crio a graduação, eu fui, você estava contando aí até, eu fui e pensei, bom, os alunos estão exigindo graduação. Os alunos é que estavam exigindo. Eu não tinha. Capoeira não tinha graduação. Mestre Bimba tinha, mas era fechado. Ele não, Angola, ele não passava nem com essas informações? Não deixava. Ah, que coisa, hein? O aluno dele que desse aula para alguém, amigo que fosse, do que ele estava dando dentro da academia, era expulso. Tiveram vários casos de, você vai, vamos fazer aula comigo lá no Mestre Bimba? Vamos. Então vou fazer o seguinte, para você não chegar cru, eu vou te ensinar a sequência do Mestre Bimba. Que ele vai te ensinar lá e você já vai estar mais solto. Ensinava pro cara. Agora vamos lá, convido você para fazer aula comigo. Quando entrava lá que o mestre percebia que ele já sabia alguma coisa assim, você já sabe. Como é que você sabe? O fulano me ensinou. Beleza. Você fica, agora você está fora. Olha só. E era assim. Então fica difícil você pegar o quê dele, né? Naquela época. Depois não, a coisa abriu. Como é complicado, né? A pessoa com a cabeça Pois é, mas fechada, ele tinha a cabeça fechada para esse poder que ele tinha, que ele criou. Mas ele tinha uma visão futurística muito grande. Ele tinha feito a capoeira, olha só o nome, Capoeira Regional Baiana. Mas ele dizia que essa capoeira regional baiana, naquela época, em 1932, quando ele abriu a academia, mas vamos lá, 38, bota 40 que seja. Bota 47 quando eu nasci. Ele já dizia que ia ser para o mundo. E hoje a capoeira está no mundo. Não é? Então ele era um cara visionário. Mas não por causa dessa forma. Ideia dele, dessa forma de agir, porque senão estava no quintal da casa do Bimba até hoje. Pois é, as coisas vão tomando. Isso que quando você estava abrindo seu programa, a gente não sabe por que você tomou certas decisões na vida. Sim. Eu acho que é uma missão e você tem apenas que estar preparado para receber essa missão e colocá-la em prática. Então a gente está falando de decisão, queria que você falasse para a gente da sua decisão pela capoeira, porque você poderia ter seguido uma profissão de advogado, mas você resolveu decidir-se pela capoeira. Como é que foi essa identificação, a mudança que é uma mudança de carreira, né? É uma decisão. Uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida, uma decisão de vida. Que influencia... Sinceramente, a gente, quando toma essa decisão, Carla, a gente não sabe mais se preocupa com o futuro. Não tem como se preocupar com o futuro. Porque você nunca sabe aquilo que você está tomando hoje, até mesmo, vamos supor, eu vou advogar. Seria um bom advogado? Não sei. O futuro poderia estar preso aí, bloqueado aí, porque eu não poderia não ser. E quando eu começo a abrir uma academia, que era uma coisa ímpar naquela época, e tomar essa decisão como sendo uma coisa para o futuro, eu nunca achei que era para o futuro. Achava que era um período limitado, sabe? Vai demorar o quê?
as vacas gordas e magras no Egito demoram 7 anos. Quem sabe? Aqui no Brasil parece que demora um pouco mais lenta. Demora de 10 em 10 anos. Eu esperava que em 10 anos as coisas tomassem outro rumo. E não foram tomando, e você vai se envolvendo. E cada vez que você se envolve, você começa a levantar uma bandeira também, às vezes, porque você é obrigado a enfrentar aquilo. Quando você enfrenta, aí você faz parte daquilo. Aí não tem como você mais fugir. Porque as coisas vai se envolvendo com várias questões ligadas a isso. E parece no final que, você já está... E parece que o próprio futuro e a própria sorte te leva para isso. Por exemplo, em 67, 68, 69, que é logo no nosso início, houve um campeonato no Rio de Janeiro que foi chamado Berimbau de Ouro. Nesse momento, o Cláudio chega para mim e diz, Tabosa, tem um pessoal no Rio de Janeiro, da Zona Sul, que é igual a gente, estudante, e joga capoeira e tal. E eles estão querendo te conhecer, porque eu falei de você. Aí, então vamos, pegamos um ônibus. Não tinha outra forma de locomover para lá. 24 horas de ônibus naquela época, ou mais. Hoje é 19, 20, né? Agora eu falei, 24 na época. Era ou mais. Aí eu falei para o Cláudio, olha, a viagem de ônibus é tão cansativa, e nós vamos chegar às 4 da tarde. Não, vamos direto lá para eu te apresentar o pessoal. Eu disse, não vamos não, cara, vamos para outro lugar, vamos descansar. Não, mas eles estão doidos para te conhecer. Eu disse, Cláudio, eu sei. Que eu vou ter que jogar, e eu cansadão. Pô. Você vai dizer, joga, Tabosa. Diz, não vou fazer isso. Pô, mesma coisa que nada, né? E então, quando eu conheci a Senzala, foi assim. Abrimos uma porta lá e o Cláudio falou, quero te ver jogando. Eu te falei que não era para... Depois de 24 horas começaram a pingar. Eu fazia um jogo, saía disfarçado, ia para fora jogar a bilis para fora. Nossa. Não aguentava, voltava, já tinha outro me apontando lá, eu ia fazer outro jogo, ia lá pro vestiário, voltava e ia. Eu digo, desgraçado, olha o que eu tive que passar. E ele não jogou uma vez. Ele não jogou, não? Uma vez sequer, e eu tive que fazer às vezes. Quer dizer, aí a gente foi chamado para participar do Berimbau de Ouro. Nós de Brasília, mas era coisa só do Rio. Que era um torneio. Um torneio na Feira da Providência, no Rio de Janeiro. E era um berimbau de ouro mesmo. Quem ofereceu o troféu fez em ouro. É mesmo? Era desse tamanho assim. Nossa, olha, eu sempre ganhei medalha, eu já ganhei várias diziam que era medalhas de ouro, né? E sempre douradas, nunca de ouro. Mas eles diziam que era de ouro. Você recebeu a medalha de ouro. Medalha de ouro, mas nunca era de ouro, nunca foi de ouro. Foi lá, o berimbau foi de ouro. Olha, tá vendo? E tinha que fazer, naquela época tinha um campeonato de futebol que chamava Taça Jules Rimet. Tinha que ganhar ou 3 anos consecutivos, o país que ganhasse ficaria com a Taça Jules Rimet. Ou 5 alternativos, né? Ganhava uma, perde outra, ganhava 2. Quando somasse 5, você foi o campeão, toma a Taça Jules Rimet. O Brasil ganhou a taça. Sim. Que sumiu também a Taça Jules Rimet. Nós ganhamos 3 anos consecutivos. Ganhamos então o berimbau logo. O berimbau de ouro, 3 anos. 3 anos consecutivos. Ou 5, igual a Taça Jules Rimet. A Senzala, porque aí eu participei pela Senzala. Eu era de Brasília, o Cláudio de Brasília. A gente não podia participar assim, Brasília participando, não. Sim. Todo mundo do Rio. E aí, Senzala e nós dentro da Senzala. Foram 3 anos seguidos. Aí ganhamos um berimbau, só que eles ficaram derreteram. Com o berimbau. Derreteram o berimbau? Sumiu aquela... Oh, meu Deus do céu. Ninguém sabe como derreteu agora. Coisa de brasileiro. Agora, olha só, a gente está falando aqui da sua identificação com a carreira, que você começou, pelo que você falou, você começou a capoeira e no momento você não pensou assim, no futuro, depois eu vou fazer advocacia, não, foi vivendo aquela história no momento, né? E eu estava falando momento exatamente... você falou assim, poxa... O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Olha, não deu mais nem para fazer essa pergunta. Né? Depois não dava mais. Eu estava até falando a respeito, quando a sorte, o acaso, o futuro, ele te impõe para isso. O berimbau de ouro foi um marco. O berimbau de ouro fez com que a gente ali começasse a criar mais raízes nessa responsabilidade de manter a capoeira. É bom até ressaltar, né, que o berimbau de ouro era o título mais importante que Naquela podia época, dar para um capoeirista na época, né?
Então recebeu 3 brimbais, por 3 anos consecutivos. Esse título é realmente honroso. Era difícil. E a gente, naquela época, como eu estava dizendo, o mundo estava efervescente, preparado para novidade, revolucionar. É a época que surge os Beatles, é a época que surge a Bossa Nova, é a época que surge várias atividades culturais. O pessoal da Bahia já entrando no circuito Rio de Janeiro, que é Caetano, Tropicália, tudo isso vai surgindo. E nós, uma riqueza cultural naquela do época país, era né? muito aberta. Nossa. E a gente, nesse momento que a capoeira começa a ter essa força, através até, talvez logo depois do Berimbau de Ouro, a gente, no Berimbau de Ouro, nós criamos ali um divisor de água para a capoeira também. Porque os outros, por que a gente ganhou 3 anos seguidos? Porque os outros já estavam muito presos àquelas coisas da tradição que nós não tínhamos conhecimento de fato. Sim. Eles tinham uma cópia da tradição. E naquele momento nós... Eles ainda estavam no quintal. Nós não tínhamos nem o abadá. Mestre Tabosa, eles ainda estavam no quintal. Mas todo com roupas indumentárias, todas né? apropriadas de época. Sabe? E nós não. Sem blusa, todo mundo malhadão, numa roupa chamativa, que depois passou a ser o abadá, mas era o abadá da época. Colorida. Verde, azul, listrada, sabe? Aquilo, porque a gente pensou que ali tinha que chamar a atenção dos juízes. Então, os juízes eram de forma geral, não eram de esporte, todos de esporte, não. Um de esporte, um de arte, um de cultura, um não sei o quê, sabe? Então a gente tinha que convencer. E nesse divisor de água, a capoeira toma uma outra forma. Todo mundo tirou a blusa de cima, todo mundo ficou sem blusa, mais forte, e aí começou. Mudou tudo. E aí a gente se envolve, né, Carla? A gente se envolve. Agora a gente está falando disso tudo e a gente não pode deixar de falar de talento, né? E tem algumas perguntas aqui que estão aparecendo aqui, mestre. Mas eu queria que você falasse assim, queria falar um pouco de talento. E quando a gente fala talento para você, tem um talento tanto na capoeira, como tem um talento na ginástica, porque você criou uma ginástica na época em Brasília, que vários professores depois de ginástica de Brasília se inspiraram e aprenderam com você. Né? A ginástica brasileira, né, que você denominou. Localizada brasileira. Ginástica localizada brasileira. Como músico também, um cantor excepcional, né? Habilidoso, aliás, tivemos aqui há pouco com o seu sobrinho aqui, né? O Tico, que também tem na veia o dom artístico, né? Fez capoeira também. Foi capoeirista também. Então, eu queria que você falasse um pouco de talento e desses talentos, né? Da sua experiência também em outras atividades, né, de luta também, como no judô, que você pegou a faixa preta, você participou de maratonas, você competiu em várias competições de triatlon também, né, e tudo. Primeiro triatlon. Como é que é isso? Primeiro triatlon do Brasil eu participei. Primeiro, a gente não sabia nem como fazer a transição de uma modalidade para outra. Para o nado, para o ciclismo, primeiro a natação, lá na Glória, né, no Rio. A gente nadou 2 quilômetros, um para dentro do mar, depois o mar estava batendo esse dia. Teve gente que voltou antes da boia. Foi no mar mesmo? Primeiro triatlo foi no mar. A gente não, no Havaí... Em Brasília poderia ter sido no lago, né? Mas depois veio do lago. Brasília ficou famosa com o triatlo. Mas o primeiro que foi no Rio, no mar. E a gente tinha que fazer, voltava 2 quilômetros. Gente, a gente voltava tão cansado que ainda tinha que pensar. E ninguém treinou transição. Que nem os treinos de hoje, é tudo cronometrado, tudo perfeito, sim, né? O material é leve, tempo, a bicicleta era leve. A minha era uma Caloi. Eu levei minha Caloi para lá. Então, quando a gente chegava, tinha uns staffs com uma barraca bem grande. Mas antes de entrar na barraca, uma mangueira de água doce para tirar água salgada. A gente ficava lá assim, ó, levando um banho.
Hoje ninguém pode nem pensar em demorar um segundo sequer ao sair da água. Já sai correndo com a bicicleta do lado aqui assim, e já montando e puxando aqui, puxando ali, e se arrumando. A gente vê assim o esforço que precisa para participar de um triatlo, para participar de várias competições dessa. Como é que é? O que te motivava na hora? O que você pensava na hora? Quando você estava nadando ali, pô, ainda tem que pedalar, ainda tem que correr. Olha, primeiro dizer que se eu me mantive na minha profissão, que foi na área da física, eu tinha que estar vivenciando tudo isso. Quando se perguntou por que eu fui para o teatro, por que eu fiz maratona, por que eu fiz outras lutas. Como é que você se motivava naquilo? Era a minha vida, era essa. Era um dom que vinha de forma espontânea e que eu me identificava muito com o judô. Só não fiz karatê. Porque eu estava do lado perturbando. Ali do lado, ali. Mas fiz esgrima. Esgrima também, com uma esgrima a base bem parecida com a do karatê. Muito, de explosão. E de frente, né? E uma professora mulher, ela era russa. Ah, é? Quando eu já estava no CEUB, fazendo faculdade. Mas esse envolvimento com o esporte sempre foi natural. Então, quando você se propõe a fazer, eu acho que o atleta, quando tem um trabalho de longa duração, que é uma maratona, que é um triatlo, a cabeça dele é outra. Ele não pode nem pensar se eu tenho ainda que fazer a próxima. Eu vou. Ele só pensa na próxima quando chega o momento exato. O que ele só tem que estar preparado fisicamente e mentalmente. Que o momento da cabeça é aceitação. A maratona, gente. Maratona tem um chamado muro da maratona, que são nos 33 quilômetros. Muitos que conseguem, que já treinaram, mas quando chega no 33 quilômetros, parece que é mentira, mas há um bloqueio ali. Ou tem cãibra, ou para, ou a cabeça diz, eu não aguento mais, não vou. Quem consegue superar aquele momento ali, falta aquele mais 42. 12, né? São 42 no total, 33 não, 42. Mais... Não é? 42 quilômetros e cento e poucos metros. 19 mais. Mais 9 quilômetros. Mais 9. Mais 9 quilômetros. Poxa, eu já corri 33, faltam 9. Não consegue. Carla, quem não está com a cabeça aceitando que o sofrimento você se propôs a aceitar, você não consegue. Então, essa é a vida, eu acho que essa que é a proposta. É a aceitação. Daquilo que você se propôs a fazer e que se vire. Se vire. Você não quis? Então agora aguente. Se não aguentou dessa vez, tenta outra. O quanto que você acha que o talento foi decisivo assim para os resultados que você obteve? E o quanto que você acha que, na verdade, o que pesou mais foi o esforço? Não tem jeito. Existe a inspiração, mas existe o suor, né? A transpiração. A transpiração é muito forte. A inspiração é o talento, provavelmente, daquilo que você acredita, que você queira fazer. Mas se você não se preparar, você pode ter o talento que for. Não dá. Só pelo talento você não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Eu não acredito que consiga. Eu Você já vi muitas pessoas entrarem, não, eu vou do lado só conversando. Uma hora que vai parar. Você sabe que pesquisas mostram que as pessoas que obtêm melhores resultados, que obtêm sucesso naquilo que fazem, elas obtêm aquilo mais pelo esforço do que pelo dom. Pelo suor. E é interessante isso, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito só os talentos, né? Aquele ali já é talentoso, mas quando você avalia o resultado final, o sucesso, é muito mais pelo suor. Pela transpiração. Agora, quando você junta os dois, melhor, aí né? Aí é o boom, você né? se destaca, né? Mas aquele que é disciplinado, não é tão talentoso e é disciplinado, ele consegue o resultado, né? Isso que você está dizendo. E o talentoso vai ficar todo displicente, a malandragem, não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai precisar também da disciplina, senão na ele verdade, não consegue. o que ocorre
e essa pesquisa verificou isso, é que aqueles que se acham muito talentosos, eles esmorecem nessa parte. E frente ao primeiro desafio, obstáculo, eles param porque eles se decepcionam consigo mesmo. Exatamente. Opa! Eu não era talentoso, como é que eu não estou conseguindo superar isso? Isso. E aí a gente vê muito grandes atletas que têm uma carreira assim, né? Ascendente quando enfrentam determinada perda, determinada derrota, eles não conseguem mais subir. Não é tão comum a gente ver isso, né? Hoje eu estava treinando canoagem, eu também faço canoagem. É atleta nato, né? Não tem aí jeito. eu estava lá na frente, que chama voga, né? Lá na frente, puxando o ritmo. E daqui a pouco a canoa ficou pesada, né? Porque lá atrás, que estava fazendo o leme, estava aprendendo. Quando a canoa flui, são 6 remando, né? Aí é beleza, você curte aquele negócio e tal. Quando chega, alguém começa a errar alguma coisa assim, a bicha pesa, porque ela é enorme, né? Aí eu reclamei, assim, reclamei de brincadeira. Quer me matar? Aí no final o nosso professor diz assim, não, Tabosa, isso é importante a gente passar por isso, porque a gente está no maior curtição, na velocidade e tal, mas quando aparece essas ocasiões em que essa sensação gostosa de... acaba, é a hora que você tem que ter a cabeça para pensar assim, peraí. Vou tirar proveito disso aqui. O que eu pensei na hora? Eu vou fazer hoje, então, o quê? Malhação, deixa de curtição para lá e... vamos malhar. Vamos fazer mais força. Vamos fazer força. Vamos fazer mais musculação, digamos, entre aspas, porque hoje não está dando para a gente curtir uma velocidade. É isso que é interessante, o aceitar, né? O aceitar que a gente está falando aqui, é o aceitar no sentido de você se colocar numa posição para superar aquele desafio. Isso. Não é um aceitar do desânimo, né? Não é do desânimo. É de você trocar aquilo por algo que seja também importante e que venha somar. Que venha somar. Tem uma pergunta aqui, mestre Tabosa. Se eu souber, eu respondo. Do mestre Halil. Mestre Tabosa, você como um dos precursores da capoeira em Brasília há mais de 4 décadas, qual foi a maior dificuldade que teve junto à sociedade para mostrar a riqueza da capoeira como uma arte tão completa? E você se sentiu discriminado por ser capoeirista em determinadas situações no começo da sua estrada? Halil. É o Halil. E ele pergunta também como você vê um mestre usando uma corda vermelha não saber tocar pelo menos os 5 toques básicos. Forte abraço, Halil, mestre Halil. Ele tá querendo me dar uma rasteira e já está dando um golpe também, porque ele já está dando um toque aí. Quem é o corda vermelha que ele se refere que não saiba tocar os toques, né? Isso aí é bom, isso aí. Bom, grande Halil, aluno. Isso é coisa de capoeirista. Capoeirista, querendo pegar o outro. Cerca Lourenço. Olha, discriminado, vamos começar por esse lado. A gente sempre tem, a nossa sociedade sempre privilegia aquele que tem uma indumentária toda de gravata. Isso causa uma certa, né? Alguns até dizem que na primeira impressão é importante, né? Por exemplo, eu tenho algumas tatuagens. Aquela frase, em primeira impressão é que fica. Aí chega um capoeirista com cheio de tatuagem. Tatuagem. Numa roupa mais descomprometida. E para tratar de negócio, eu sentia esse preconceito. Esse preconceito. Até eu convencer a pessoa que eu tinha ali uma proposta de trabalho e que, por exemplo, as locações todas que eu fiz, vou alugar um prédio, uma sala para... Nossa, é terrível. Tinha que garantir, o fiador tinha que garantir o ano inteiro, o fiador né? tinha que vir de terno, gravar. Aí eu chamava o Halil, porque ele anda assim. Agora, qual era a outra pergunta dele? A outra pergunta foi como você vê um mestre, né, usando a corda vermelha, não saber tocar pelo menos os 5 toques básicos? Olha, Halil, e aos capoeiristas de modo geral, a capoeira é um dos esportes, né, e que, diferente, claro, por ser um esporte brasileiro, mas ele exige muito do seu participante, de quem é capoeirista. Uma exigência que em outro esporte não tem. Esporte que eu estou falando de luta.
Eu acho que um mestre completo, mas não no sentido que isso enriqueça ele de dizer que ele tem que ser completo, não, mas que ele, por estar vivenciando aquilo e acha que é interessante ele aprender também a tocar berimbau, vem somar, mas não quer dizer que seja uma coisa essencial, primordial. Na época, e você vai saber disso, do mestre bimba, dos angoleiros, eles tinham o que eles chamavam de charanga ou orquestra de berimbau. E quem tocava não eram os capoeiristas. Os capoeiristas jogavam. No mestre bimba, que criou a capoeira regional baiana, Ralil também sabe disso, e quem é da regional sabe disso, a capoeira regional tem só um berimbau e 2 pandeiros. Porque o mestre bimba, e você até fez essa crítica, ele dominava aquela arte que ele criou. E dominava como? Inclusive com um berimbau. Só eu que seguro o berimbau. E quem tocava? Ele. E os alunos, muitos deles até hoje, que nós hoje os chamamos de mestre, não tocam o berimbau. Então não posso repreender, porque o capoeirista hoje exige tudo do capoeirista, um do outro. Não sabe cantar, não sabe tocar berimbau, não sabe qual é o toque e tal. E uma exigência tão grande, e existe mesmo. O Ralil não está caindo em qualquer erro, não. Ele tá representando, e a pergunta aquelas dele... pessoas que querem manter aquela pergunta dele eu história, entendi, talvez, né? Eu entendi qual é a malandragem da pergunta dele. É provocar para eu ver qual é a minha posição em relação a esses que instigar os outros que não fazem isso, né? E que cobram isso dos outros. E eu não cobro. Você podia explicar um pouquinho para quem está assistindo, assim, essa questão dos toques da capoeira, né? Os toques na música e as chulas, né? Como os recados pelas músicas. É um código, né? Uma linguagem da capoeira que é muito interessante, né? Na capoeira regional, o mestre Bima criou logo os toques da capoeira regional. São Bento Grande, São Bento Pequeno, São Bento Grande, ele não toca São Bento Pequeno. Iuna, jogo para formado. Aí ele vai se quiser mostrar, pode mostrar, fica à vontade. Ele vai determinando. Ele vai determinando. Ele vai determinando. Para o pessoal entender, né? O tipo de comportamento no jogo. Ou o que ele exigia. O São Bento Grande, que era o jogo mais natural do mestre Bimba, porque ele achava que a capoeira Angola era uma capoeira mais lenta. Era aquilo que eu disse do histórico. O senhor de engenho achava que eles não estavam treinando uma luta, e sim que eles estavam dançando lá no quintal. Porque ele era uma coisa mais dolente. Então, uma coisa bem, né, cadenciada. Mestre Bimba, quando cria a regional, ele cria uma capoeira mais em pé, mais rápida, sabe? A postura mais em pé, que o angoleiro era uma postura mais maliciosa, no chão, cheia de rolê e tal. E fica igual a cobra, né? Ele quase que não sai do chão. Mas sai. Mas eles gostam muito de fazer o jogo de chão entrelaçado. Então o mestre Bimba diz, não, eu não quero isso. A capoeira a sociedade tem que aceitar, a polícia tem que aceitar mais a capoeira, eles já estavam passando por cima disso, e eu vou criar uma luta com mais vigor. Olha só o toque que ele cria, São Bento Grande, da regional, que é onde a gente treina. Olha o vigor que tem esse toque, olha a energia. Quem é que vai jogar devagarzinho num toque desse? Não tem como. Não vai. Então, veja a mentalidade, a visão do mestre Bimba, né? Era outra também. Aí ele cria a Iuna, que ele dizia que era a conversa de 2 pássaros, o macho e a fêmea. E era um toque tão assim majestoso que ele achava que quem tinha que jogar, só pessoas que fossem formadas por ele. Então, quando ele tocava a Iuna, e quem fosse formado por ele, tanto velho, tanto novo, ele não parava a Iuna enquanto todos não tivessem jogado. É? Às vezes o cara foi lá, foi ex-aluno dele, encostava para ver
a aula, a roda, e ele começava a tocar em uma, era um tal de se coçar, porque o cara que tinha que fazer alguma movimentação. A Iuna é assim, ó. Não sei se você percebeu, aqui ó, é a fêmea e o macho. Olha lá. Essa é a fêmea. Olha o macho. Ou seja, a fêmea fala muito mais que o macho. Rapaz, A fêmea fala muito mais que o macho. Ó. Preconceito aí. Olha o macho. Olha o macho. Aquela coisa mais sábia, mais contida, Não, né? ele está dizendo, sim, senhora, está Sei. com a razão, aceito. E depois ele criou um código que a capoeira precisava naquela época, e a Angola também tinha, porque a capoeira era proibida. Então ele criou o código da cavalaria, porque a polícia naquela época... Para avisar, né? A polícia era montada. Então quando os cavalos vinham, era hora de avisar. Um ficava lá num ponto estratégico, tocava a cavalaria, sai correndo porque senão vai ser preso. Ou depois, mais tarde, quando chega uma pessoa estranha na roda que ninguém conhece, o mestre... Hoje não se usam mais isso, mas era um código daquela época que quando mudava o toque para isso, todo mundo já começava, opa, tem algo que está na roda. Tem alguma coisa estranha Alguém aí, chegou fica aí. esperto. Mas olha a cavalaria, ó. Não parece um trocar de cavalo? E assim vai, senão o programa vai acabar. Ele já exagerou ali. Zerou ali. Não, porque olha só, Bambu 11, Hélio, as meninas estão mandando beijo pra você, beijos, Carla, pra você viu? Também. Canta! Então, você vai ter que cantar. Olha, mestre Tabosa, você não pode deixar de cantar. Primeiro, essas são minhas irmãs cajazeiras. uma música no berimbau. Já, Não, podia cantar uma chula. Uma chula, né? E aí depois, é claro que você vai ter que pegar essa viola. Se eu ainda tiver voz, né, Carla? Ó, toma uma aguinha aí que eu trouxe água pra você, molhar a garganta. Então, o que é que você manda, Iuna? O que é que você manda, dona Iuna? Pra eu falar só, sim, senhora. O que é que você quer ouvir primeiro? Ixi, não sei, vai. Bom, berimbau primeiro. Ó, tem uma música, bom, aí eu tenho que... Não, quer primeiro berimbau? Tá. Berimbau. Qual você resolve? Lá vem você com essa mania de brigar. Não me dá paz e sossego, não me dá paz e sossego, não me dá o birimbau. Em casa nada lhe falta, tem meu amor, tem meu carinho, faço-lhe todas as vontades. Você não para de pedir, você não para de falar. Tenha calma e paciência, que eu ainda vou lhe ensinar. O jogo da capoeira, o jogo da capoeira, e a tocar o birimbau, meu amor, é hora, É hora, camarada. Vamos embora. Vamos embora, camarada. Pelo mundo afora. Pelo mundo afora, camarada. Você teve que participar da roda na Alemanha, lembra? É mesmo? Não lembra não, quando a gente esteve lá? Eu lembro. Eita, viagem boa aquela, viu? E teve que cantar também lá. E agora aqui? Agora você pode pegar a viola. A voz, tá vendo? O toque da capoeira aqui. te exige lá em cima.
Queria que você falasse para a gente, eu queria que você falasse assim, a gente já está terminando aqui o nosso tempo aqui, mas você falasse, a gente abriu o programa falando de medo, que você falasse como é que você administra o medo, em situações que você vivenciou, tanto no esporte ou situações outras que você teve que uma situação temerosa, como que você consegue, como que você conseguiu, o que você acha importante? Eu acho que você já falou um pouco a respeito disso. Eu acho que se eu tivesse que falar mais a respeito disso, a gente tem que abrir outro programa, porque, primeiro, vamos a primeira fase, minha, o medo. O medo, na verdade, é o instinto mais natural que nós temos. A coragem não existe. A coragem só existe no momento em que você é requisitado a vencer o medo. O animal ataca pelo medo. Ou ele corre pelo medo, ou ele é brabo na hora, quando ele se sente acuado, pelo medo. O medo é o nosso instinto de sobrevivência. De sobrevivência. Né? Teve uma época na minha vida que eu não achava isso, não me atingia. Primeiro, quando eu ia fazer uma maluquice qualquer, como já fiz várias, eu calculava mais ou menos 3 saídas. Sempre. Se eu vou fazer tal coisa, por exemplo, eu subi a torre da TV, no início dela... Olha, tem alguém perguntando sobre a torre de TV aqui, se é verdade que você fez uma acrobacia, alguma coisa assim. Fiz uma parada de mão lá em cima. Uma parada de mão na torre de TV. Porque eu estava com medo. Eu fiz essa parada de mão porque eu estava com medo. Parada de mão é ficar de cabeça para baixo, né? Sim. Justamente porque eu fiquei com medo, porque quando chega lá em cima é um quadrado, de 1 metro quadrado, 1 metro, sim. E... Claro, ela oscila por causa do vento e tem que oscilar, senão racharia. Ela oscila uns 20 centímetros assim. E você foi fazer uma parada de mão porque estava com medo, né? Eu tava com vontade de pular lá de cima já. Com tanto medo que eu tava. E o Robson estava um pouco mais abaixo, eu falei, cara, não, eu tenho que dominar, senão eu vou fazer uma besteira aqui. Aí foi quando eu fiz outra besteira que é fazer o tal. Mas suplantar o medo foi dessa forma. Sim. Numa situação que é confortável para você. Para você é confortável aquilo ali. E eu pensava, se eu escapulir, eu já tinha visto outro ferro que eu me pegaria. Sim. Sabe? Eu sempre tinha uma estratégia de 2, 3 situações para mim. Então eu ficava tranquilo em relação ao medo. Agora, eu acho que de tanto forçar isto, eu tive síndrome do pânico. É mesmo? Aí teria que ser um programa inteiro, porque eu tive que ir até para terapia para vencer isso. Olha que coisa. Aí eu já não estava mais num elevador, não subia uma escada, quase que nem saía de casa. Teve um momento que eu digo, não é possível. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, e eu tinha até esquecido que eu estava com essa sensação, né? Quando eu entro no túnel, sozinho dirigindo, eu quis voltar na contramão. É mesmo. E olha, desespero, eu não sai sabia. batendo na minha cara até atravessar o... É que eu acho interessante, é porque eu não sabia dessa história sua. Eu também não vou contar. Agora só contei para você programa também, né? falando sobre isso. E agora todo mundo, né? E tem várias pessoas que eu encontro que estão passando por essa experiência. Mas eu passei sem tomar nenhum remédio. É, né? É claro que hoje em dia eu tenho que vencer algumas situações, mas venço. Com essa disposição mental, né? Mental, de você. mental. Eu acredito que uma forma de você vencer essas situações é você pensar só no agora, no momento presente. E Assim. nesse momento você tem que resolver. É aqui. E resolva. E tem outra, não pensar muito também, porque se ele é normal, né? Primeira coisa, desmistificar, sai falando. Sim. Conta a tua história, fala a tua história, porque você desmistifica um pouco isso. E até tentar rir da história, que é melhor ainda. O brasileiro faz da forma natural da vida. É verdade. Todos os nossos episódios aí que nós já passamos, o brasileiro está sempre fazendo uma piada em cima. É incrível, inclusive. O Brasil consegue. Mestre, fala pra gente o que é ser capoeirista para você. O que significa ser capoeirista? Capoeirista é uma filosofia de vida. Quem quer ser capoeirista tem que abraçar em todas as suas matizes que a capoeira tem. E ela não é uma coisa neurótica, não pode ser neurótica. Mas, sem querer, você passa por uma esquina, já está um pouco mais distante dessa esquina. Como o mestre Bimba falava, tem uma árvore, você diz, pô... E eu já vi, vagabundo cai de cima da árvore de repente, e digo, não é que cai mesmo? Uma vez eu passando pelo Eixão, atravessando, morava no 208,
e alguém estava de noite em cima de uma árvore. Nossa, você sabe que eu sempre olhei esses lugares. E tem que olhar. Sempre olhei para a árvore para ver se tinha alguém. Mas você já foi capoeirista. É por isso, vai ver que é não por é pelo karatê, não é pela capoeira. É interessante. Mas e a maneira também de se relacionar, porque a capoeira deu certo no Brasil porque o brasileiro é flexível, o brasileiro é expansivo. Ele entende um pouco mais a linguagem dos outros, com mais facilidade, ele tem essa abertura. O capoeirista é assim também. E tem vontade de conhecer, de aprender, de se relacionar. Esse lado festivo, esse lado da música, esse lado, tudo isso é ser capoeirista. Fala pra gente o que é importante na vida. É buscar a felicidade, sempre. Porque ela existe. Ela pode ser intocável, mas ela existe. Ou então, só a figura de pensar que ela existe faz com que você a busque sempre. Já cria aquela esperança. É porque dizem que a felicidade são momentos, não é? Você ganha na loteria um dinheirão, você tem aquele momento de felicidade. Mas depois que passa aquele momento, tem muita gente que não tem mais felicidade. Volta àquela situação antiga, não é? De que era triste, se era triste, fica triste. Se tinha problema psíquico, não resolveu o fato de ter achado ali a felicidade. Porque ele teve naquele momento que ganhou na loteria a sua condição de felicidade. Só ali? Não. Vai buscar mais, porque ela não é ali, não. Ela está mais além. Né? E sempre o além faz com que você busque. E busque aqui também, né, mestre? É aí que busca mesmo, é isso aí que vai atrás. É sempre interno mesmo, né? E vai na sua frente é o coração. Eu quero que você dê pra gente uma dica de alta performance. Uma dica assim, e o que é, você falou assim, poxa, alta performance é você não se contentar em ficar na média, né, em ser medíocre. E você é uma pessoa de absoluta alta performance, né? Tanto na sua vida como capoeirista, como músico, nas outras atividades que você fez, né? Você sempre procurou, você podia correr um pouquinho, mas foi fazer triatlon foi sempre buscando se superar, né? Qual é a dica que você dá assim, para as pessoas que querem atingir alta performance? A dica do Tabosa de alta performance. A dica essa já está estudada, é isso mesmo. Mas eu acho que dentro de tudo que você falou, que é a verdade, é aquilo que eu falei lá atrás, para a minha profissão que eu abracei, para a maratona que eu concluí, para o triatlo que eu fiz, aquilo que é a aceitação do que você se propôs a fazer. Claro, da melhor maneira, como você acabou de falar, saia da média. Aí você vai para um outro estágio, que é a alta performance. E ela vai exigir muito mais da aceitação, muito mais da transpiração do que qualquer outra coisa. Muito esforço, garra. Garra. Agora você tem que nos brindar com a música. Vamos ver se eu ainda tenho voz. Olha, toma mais água aí. Se quiser mais água, a gente traz mais. Hoje é sexta-feira, tinha que ser a pinga mesmo. Para esquentar. E tem pinga aí, gente? Baiana que entra no samba só fica parada. No samba não bole, não mexe nem nada, nem sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe e remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia. A gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima a embaixo, revira os olhinhos, dizendo sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, samba não bole, não mexe nem nada, nem sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca.
A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. A gente gosta quando uma baiana samba direitinho de cima a embaixo, revira os olhinhos dizendo sou filha de São Salvador. A gente gosta quando uma baiana samba direitinho de cima a embaixo, revira os olhinhos dizendo sou filha de São Salvador. Filha de São Salvador, Salvador, filha de São Salvador. Olha, linda demais. Se quiser tocar mais, a gente... O tema, já que o tema era Salvador e mulher, foram os dois. Bom demais, é uma satisfação ter você aqui conosco. Oh, Carla, foi bem descontraído, foi gostoso. Estava um pouco tenso de mãe, meu Deus do céu, alta performance, onde é que a Carla vai me colocar? Mas alta performance é a vida. A sua vida é de alta performance. Isso é um elogio da sua parte, mas eu só fiz a minha parte, o resto aconteceu. Você fez buscando dar o melhor de si, né? Isso sim. E aí isso é alta essa performance. é uma exigência que sempre procurei fazer. Obrigado. Obrigada. É isso aí, gente. Eu quero agradecer vocês pela audiência mais uma vez e até a próxima sexta-feira no programa Alta Performance. Salve.